Vamos falar agora sobre corte composto, certo? O que é um corte composto? Vou mostrar aqui. Vamos supor que eu tenho um flange, uma peça aqui, ó, circular. Tem um furo no meio e eu tenho nesse centro aqui um furo no mesmo diâmetro desse aqui, ó. Eu tenho outro furo e outro furo aqui, ó. Eu tenho uma outra linha aqui, ó. Então nesse flange eu tenho o diâmetro externo, tenho esse diâmetro aqui, tem esse outro diâmetro aqui do furo. O corte composto ele vai se dar da seguinte forma. Eu vou passar a linha do corte indicando o corte por esse centro aqui. Quando chegar na altura desse furo, eu vou subir com o corte aqui, ó. Vou trazer ele para o outro furo aqui. Vou voltar e vir para cá. Eu vou orientar o sentido do corte. Eu estou cortando a peça para lá. Fazendo esse plano aqui, ó. Como vai ficar essa peça? Essa peça vai ficar dessa forma aqui, ó. Isso é um corte composto. Aí só quando eu fiz esse corte agora, quem vai fabricar vai entender que esse diâmetro externo, esse diâmetro aqui, ó, e o diâmetro do furo. Aí eu vou poder dar as dimensões dos dois diâmetros, certo? O diâmetro do furo, o diâmetro do ressalto. Isso aí a gente vai falar sobre cotas depois, certo? E aí observe que o corte ele está passando pelos furos. Só que eu não vou rebater esse furo na posição que ele está para cá, ó. Eu tenho que trazer esse furo para o diâmetro de furação. O diâmetro de furação está aqui, ó. O diâmetro de furação é essa linha traço ponto que eu vou trazer para esse ponto. Então esse ponto aqui é que eu vou rebater para cá, ó. Certo? Isso chama-se corte composto. Apesar de eu não estar mostrando a vista real do corte, eu estou mostrando uma vista convencional do corte, certo? Que eu mantenho o diâmetro onde está traçado a furação no corte. E o corte passa pelos furos da peça. E aí vem as achuras. Vai depender do material. Você vai representar aqui o tipo de material. E aí você pode dimensionar toda a peça a partir dessa vista e dessa aqui. Correto? Porque nessa daqui você vai ter que orientar o ângulo da furação. Tá bom? Então esse aqui é o corte composto. Vai ter vários exemplos de corte composto. Eu vou passar para vocês. Bom, pessoal, vamos falar sobre corte em ângulo. Corte em ângulo é esse aqui. Temos aqui um flange. E aí temos aqui um diâmetro de furação
E aí o corte ângulo é quando você direciona um corte para um determinado ângulo. Aí eu indico na peça o sentido do corte, ó. Setinha e a setinha. Vamos supor que o corte vai virar para lá, certo? Que é para poder eu rebater o furo para aquela posição. Observar o sentido das setas de forma que fique lógico, né? A seta vai, ó, para cá, é isso? Como eu vou representar esse corte? Vou representar esse corte assim, ó. Vamos supor que uma peça seja rosca, um furo seja rosca, certo? E o outro furo passante. Aqui é rosca, aqui é rosca, aqui é rosca. Então nessa vista eu identifico quais são os furos que tem rosca e os furos que são furos lisos, certo? Sem rosca. Quando eu oriento o sentido do corte, aí eu vou mostrar aqui agora uma parte da peça. Eu não rebato na mesma posição que está, como eu falei, você leva sempre o corte para a posição do meio, certo? Por isso que chama corte angular, corte de ângulo, porque eu tenho o deslocamento do ângulo e vou rebater lá assim, ó. Como os dois furos aqui, ó, se eu cortar ela no meio, os dois furos vão aparecer com rosca, só que ela tem um furo liso e um furo com rosca, por isso o corte em ângulo, certo? E aí quando eu trago para cá, ó, eu pego aqui, ó, a projeção da linha de centro do furo, ó, tá aqui, ó, certo? A projeção da linha de centro do furo. Aqui é a projeção da linha de centro do furo. Só que aqui é rosca, ó. Então em rosca, a gente vai ver isso mais na frente, a gente apresenta por duas linhazinhas paralelas, certo? São duas linhas paralelas, vocês podem estar percebendo aí. E aí o furo da peça aqui, ó, do flange. E aí vem as achuras. Certo? Então, nesse corte aqui agora, que ele faz um ângulo para mostrar o furo liso e o furo com rosca, agora eu posso dizer qual o diâmetro desse furo. A gente vai falar sobre isso, o símbolo de indicação, e qual a rosca desses outros furos aqui, ó. E aí a espessura do flange, certo? Essa parte de cotas eu estou dando umas passagenzinhas, mas a gente vai ver com mais detalhes. Bom? Pronto, então o corte em ângulo é quando houver essas situações em que você desloca do eixo para o ângulo onde interessa mostrar no corte.